Bom dia, galera. Bom dia, tudo bem? Pessoal, estamos aí no ar, mais um podcast, mais um Café com Gil no ar. E hoje nós estamos com a nossa entrevistada, Jade Menezes. Jade, muito obrigado por aceitar essa conversa, por estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouco da sua história e que seja uma conversa muito bacana para você, para a gente aprender e evoluir mais. E já para a gente começar, eu quero falar um pouquinho do nosso patrocinador, mais uma Sim, vez, Del Santos. Del Sante Café, obrigado mais uma vez, cafezinho da hora aqui pra gente trocar uma ideia e tomar um bom café. sim, eu sou uma grande consumidora de café e esse, ó, tá muito Cafezinho é bom. muito bom. Nossa Senhora. Vai ser muito bom falar muito e tomar um cafezinho. Que legal, Só vamos. que massa. Já de seguinte, eu queria já te agradecer e, cara, já iniciar, mano, MMA, jiu-jitsu, como é que foi entrar na sua vida essa parada da luta? Tipo, mulher, como é que foi, cara? Sim, gente, foi assim. Essa vontade veio do absolutamente nada. Estava eu com meus 14 anos, acredito. E eu olhei, né? Na época era Vale Tudo, nem era MMA. Era, não sei se você lembra dessa época, mas era o Sim, Vale Tudo. Nossa, o que é isso, gente? Que coisa interessante, né? A cabeça do adolescente. Deu, nossa, que legal, né? Daí eu falei, pra minha mãe, né? Ó, tem Muay Thai também, Jiu-Jitsu. Tipo, eu não sabia nada sobre isso, mas olhar aquilo me interessou. E eu pedi pra minha mãe, oh, posso fazer uma aula de Muay Thai? Acho legal, dar porrada e tal. Daí a minha mãe, obviamente, lugar de homem, porque só tinha sim, homem. Naquela época só tinha homem no tatame. Então ela me barrou. Ela, não, você não vai, você tá louca, filha minha, nova desse jeito, no meio de um monte de homem, não vai. Daí, beleza, né? Passou o tempo, tinha uma academia que o dono, o casal era amigo nosso. E daí eu falei, olha, academia lá, eles têm uma academia e tem Muay Thai, você deixa eu ir? Ai, ela foi lá, conversou, toda aquela coisa de mãe, sabe? Conversou, cabreira, ó, minha filha quer lutar e tal. É um lugar seguro? Não, pode trazer ela e tal. E, gente, não tinha absolutamente nenhuma mulher. Eu era a única caramba, pirralha lá no meio dos namorada. Então, a minha mãe ficava super nervosa com isso, né? Mas só porque a mulher era amiga, dona da academia, ela deixou eu praticar o esporte. Então, meu começo no esporte foi com 14 anos. Eu, caramba, como bem novinha, né? Daí comecei no Muay Thai daquele jeito, né? Não tinha luva nem nada, só tinha vontade e só queria ir, né? Daí comecei a treinar um monte. Só treinava Muay Thai a princípio, porque eu trabalhava já, né? uhum, Então, a minha vida inteira, na verdade, eu sempre trabalhei. Hoje eu sou atleta profissional, mas eu não consigo viver do esporte ainda. Eu tenho uhum, um banho tosa, um pet shop. Então, eu trabalho, eu vou lá, toso os cachorros. Não caramba, consigo viver completamente do esporte, ser atleta, mas dou meus pulos. uhum, Daí, a vida inteira foi assim, eu precisei fazer escolhas. Então, ou eu fazia Muay Thai ou eu fazia Jiu-Jitsu. Então, eu comecei com Muay Thai, depois, de um tempo, vi a galera de Jiu-Jitsu lá na academia. Em meados de 2007, eu entrei pro caramba, Jiu-Jitsu. Então, caraca, mesma coisa, não tinha poucas meninas, era um ambiente bem masculino, uhum, e eu comecei no Jiu-Jitsu. Eu tenho uma carteirinha da federação, né? Era a Liga Paranaense de Jiu-Jitsu, de 2009, que eu era faixa azul. Pra você ter uma caramba, ideia. caramba. De 2009 eu era faixa azul. Daí eu tenho uma outra, acho que de 2014, que eu era faixa roxa. Daí tá. A minha vida foi sempre assim: ter que escolher entre o Muay Thai e entre o Jiu-Jitsu, porque eu até então não lutava profissionalmente, né? Uhum, Só era praticante. Então eu fazia um tempo de Muay Thai, um tempo de Jiu-Jitsu, por isso que eu demorei tanto nas faixas. uhum, Mas praticamente isso. E quando eu resolvi, não, é isso mesmo que eu quero, eu gosto de lutar, e eu falava até pra minha mãe, ela, ai, não viaja, sabe? Tipo, não viaja. E pra gente, atleta no meio do MMA, do kickboxing, do jiu-jitsu, é um caminho um pouco mais árduo. Não tem como a sim, gente falar que não, sabe? Hoje em dia tá um pouco menos, mas a valorização do homem perante a mulher é muito maior. Então, o uhum, nosso caminho é um pouco mais árduo. E minha mãe sempre olhava por esse por esse ponto, lado. sabe? Então, foi isso. Eu sempre treinei a minha vida inteira. Eu nunca fiquei sem treinar Uhum, porque isso me ajuda muito, minha saúde mental, e eu acho que assim, é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, sabe? Eu uhum, não consigo me imaginar hoje, se eu parar hoje de lutar, eu não consigo de lutar profissionalmente, eu tenho certeza que eu vou estar vindo na academia todo treinando. dia, sabe? Se eu não for estar treinando forte, vou estar ajudando com alguma coisa, eu quero. Esse é o meu ambiente, é onde eu me Uhum, sinto bem e eu acho que eu vou fazer isso pro resto da vida. amém, que legal, cara. E, assim, é bacana porque muita gente acaba não assimilando, assim, cara, mulher no tatame, e assim, no jiu-jitsu ainda tem crescido cada vez mais, mas, cara, no MMA.
Tipo, você fala, caramba, mano, no Muay Thai, porrada, É que é porrada na muito cara e agressivo, chute. né? A galera pensa Aham. muito isso, né? E como é que foi você, assim, decidir viver disso? Tipo, cara, eu quero isso pra mim. Tipo, como é que foi? Sim, eu sou muito competitiva. Muito, muito, muito. Eu gosto de dar meu melhor em tudo. Tanto na hora que eu vou dar banho nos cachorrinhos, eu quero que o meu banho, e é o melhor de São José dos Pinhais. Legal. Então eu quero sempre dar o meu melhor em tudo. Então eu tenho esse lado competitivo. E todos os treinadores haviam percebido isso em mim. Que eu vou assim pra dar o meu melhor, assim. Uhum. Então, daí meus treinadores, vamos fazer uma lutinha amadora, né? Comecei no amador e eu amava aquilo, amo essa adrenalina. Eu me sinto tão viva, assim, sabe? Eu me divirto na hora da luta, aquela me chamando meu nome, eu fazendo a entrada, aquilo, assim, é Te completa. maravilhoso, é um sentimento, assim, que não tem preço que pague. Então, eu decidi, quando eu senti isso pela primeira vez, eu falei, isso daqui, eu nasci pra isso, esse é o meu lugar. Então, e eu rendia muito nas lutas, então eu comecei. Uhum. A princípio, eu comecei no kickboxing, né? Que é as regras de. A luta em pé, todo mundo confunde com Muay Thai, só que a diferença no Muay Thai é que vale cotoveladas, o kickboxing não. E na hora que você clincha, você pode dar uma joelhada só e solta. Então ele é mais trocação sincera Entendi. mesmo. Então eu comecei a competir profissionalmente, bastante no kickboxing. E me despontei bastante, assim, foi muito legal. Eu me tornei campeã mundial de kickboxing. Então eu sou ex-campeã do Glória, o maior evento de kickboxing do mundo, Caramba. que é o evento que o Alex Poitin era campeão. Então, a gente, inclusive, já dividiu alguns cards juntos, acho que foi uns 2 cards que a gente viajou junto, conviveu, foi bem legal. Então, me tornei campeã mundial nessa divisão. E daí, eu decidi retornar para o MMA, por business. Porque, hoje em dia, o que mais paga bem é o MMA. Caramba. Então, quando eu pensei, cara, eu preciso migrar para o MMA, e tanto é que tem muitas meninas do jiu-jitsu campeãs que estão indo para MMA por essa questão de Sim. ganhar melhor, sabe? Porque o jiu-jitsu também não paga, né, gente? Uhum. Pelo amor de Deus, né? Infelizmente, né? Nossa, é um absurdo. Então tem muitas meninas migrando para o MMA. E eu decidi também. Só que eu já havia tentado entrar no MMA, feito lutas, eu tinha 4 lutas, na verdade. Só que eu desisti, porque eu não era minha vibe, e daí eu gostava muito da trocação. Só que a trocação eu cheguei no ponto mais alto, não vi tanto retorno financeiro Uhum. quanto eu esperava. Deu, será que eu dou uma segunda chance? Daí eu decidi, não, vou dar minha segunda chance. E agora eu sou campeã do evento Ares, o maior evento da França, na categoria 5-7. Ele é um evento bem grande na Europa, né? Tipo, todo mundo da Europa quer lutar lá. Eu me tornei campeã nesse evento e é isso. Como é que foi essa luta? Como é que foi essa preparação? Como é que foi o coração pra chegar lá? E assim, conta pra gente como é que foi ganhar esse título, cara. Porque, cara, é Nossa. muito importante esse título, principalmente pra você, assim, que veio desse meio, né, cara? Então, como é que foi, cara? Então, vamos voltar lá. A primeira vez que eu estava treinando, lutando MMA, foi há 8 anos atrás. Não, acho que até mais, uns 9 anos atrás. Eu estava lutando, fiz 4 lutas e eu falei, não, isso aqui não é para mim. Então, 2 amigos meus, na verdade, um amigo meu, o Jonathan Diniz, falou: Jade, você tem jeito pra isso, vamos ganhar dinheiro, vamos voltar pra MMA. Eu falei: será? E ele é do kickboxing também campeão mundial. Ele, Jade, até eu que não tenho nada de jiu-jitsu, vou voltar. E você é faixa roxa, você sabe jiu-jitsu. Troca muito bem, vamos voltar pra MMA. Deu. Tá bom, vou me permitir dar essa segunda chance, né? Daí entrei na minha equipe lá, Santa Fé. Daí entrei lá, né? Tá, vamos voltar. Então, e foi muito leve. Foi muito leve voltar, assim. Eu Legal. tava toda com aquele medo, aquela angústia que eu tinha de. Porque não tinha sido legal a minha primeira Uhum. experiência, sabe? Foi bem traumática, na verdade. Então, quando eu voltei, nossa, foi muito gostoso os treinos, eu fui aprendendo, sabe? E foi muito leve. Fluiu. Então, bem fluido. Daí retornei numa luta aqui em Santa Catarina mesmo, nocauteei a menina com chute na costela. Deu, nossa, cara, que massa, consegui quedar a menina, fui muito bem no chão. Daí, nossa, veio aquela sensação legal. Daí tive a oportunidade de disputar o título lá na França e foi muito massa também. Lutei com uma menina muito gigantesca, gente do céu. Eu tava lutando na categoria 5-7, né? Daí, no dia da luta, sei lá, acho que aquela menina tava um monstro. Ela devia estar com 75 quilos, Ô, porque ela louco, era mano. muito grande. E eu tava mirradinha, assim, perto dela. Daí, o primeiro round eu ganhei.
bati bastante nela, mas parecia que, assim, era visivelmente que eu era muito menor que ela, sabe? E eu bati, e ela não caía. Eu, misericórdia, essa menina não cai. Segundo round ficou meio assim, porque daí ela começou a aplicar bastante cotovelada na minha cabeça. E, assim, o poder pensando num videogame, assim, o poder de dano dela tava muito maior, porque ela era muito mais pesada, né? Daí eu, meu Deus do céu. Terceiro round, levei um knockdown. Nossa, Caramba. só escutava assim, ele... Tipo, será que eu tô num sonho? Meu Deus, o que eu Caraca. vou fazer, cara? Daí eu penso, só vinha na minha cabeça assim, gente, eu tô aqui na França, eu tô toda ferrada, minha cara tava destruída, deu ir embora com uma derrota. Não vou. É nem que eu morra nesse octagon. Eu vou ganhar essa luta. Peguei ela nas costas, quedei e finalizei no Matalhão. Falei, Cara. jiu-jitsu salva! Jiu-jitsu salva, gente, eu tava destruída. Ganhei dela no terceiro round, me tornando campeã. Daí foi bem massa. Depois disso, também defendi o título para uma guria, uma faixa preta, também de jiu-jitsu. E essa eu ganhei na decisão, mas assim, foram 5 rounds de lixamento também, bati Caramba. bastante nela. Caraca. E essa recuperação, como é que é? Como é que funciona? Porque, cara, você fica arrebentado mesmo, né, cara? É Nossa! guerra pura, né, cara? Não, é tipo arrebentado a ponto de ficar com ponto, nariz quebrado. É bem sofridinho. Qual luta pra você, assim, que, tipo, mano, jamais vou esquecer, que foi difícil, assim, mano, foi muito difícil. Não Eu sei se acho foi que é essa. essa que eu. Nossa, gente, por causa que eu vi a luz no fundo do túnel, assim. Sabe aquelas cenas de filme, assim, que a pessoa fica com a visão turva, assim, e era lá no fundo, eu ouvia meu coach como se ele estivesse assim, de volta para a luz. Tipo, tava muito assim, num filme, assim, meu Deus, o que eu faço? Tipo, tome uma decisão rápida. Só que na minha cabeça aquilo, tipo, durou minutos, e eu vendo o vídeo foi segundos, assim, uma decisão. Tipo, porque o MMA e o jiu-jitsu são coisas de decisões muito rápidas, Uhum. né? Então, por isso que você tem que estar muito bem treinado para essas coisas que acontecem na luta, né? Então, aconteceu isso, eu já peguei as costas, já quedei e consegui finalizar. Então, é tudo muito frame, tudo, Uhum. ainda mais tratando de quedas, nocautes, é tudo muito rápido, assim, né? E então essa foi muito marcante pela essa questão da resiliência, assim, tipo, dentro de mim, falar, não, eu não vou, sabe? Tinha todos os motivos de depois eu falar pro meu treinador, não dá, você viu que eu tava muito machucado. Falei, não vou sair com a derrota daqui. Da Então foi hora. uma coisa muito assim, sabe? Passa aquele filme na cabeça. Cara, eu me ferrei meses pra estar aqui. Por causa que a luta, quando assim eu fecho uma luta, a gente geralmente fecha faltando uns 2 meses, né? Uhum. Então, gente, é 2 meses de sofrimento, ainda mais quando você Essa preparação é sinistra, nossa, né? é o dia a dia. Cara, a luta não é nada. A luta você só vai lá aplicar o que você treinou durante 2 meses. É 2 meses de treino técnico, treino de explosão, preparação física, dieta. Ainda mais agora que eu tô descendo de categoria. Tô indo pra 52 quilos, porque Caramba. eu sou muito pequenininha pra categoria. E isso que dá uma raiva, porque todas as meninas, em vez de a galera lutar na sua categoria, tipo assim, né, eu Aham. lutar de escutete, não, todo mundo se ferra, daí você é obrigado a se ferrar também, pra baixar de Sim, peso. Porque no dia das lutas, as meninas estão muito grandes, eu tô pequenininha ainda, entendi. sabe? Porque é o teu Então, natural, né? porque é o meu natural. Então, eu vou ter que ir o quê? Atrás da massa, porque todo mundo Uhum. faz, e eu vou ter que fazer também. Eu tenho que Sofrer um baixar pouquinho peso, mais. baixar um Caramba. pouquinho mais. É, baixar peso é Então, difícil, cara. nossa, eu acho que pra mim é a pior parte, porque eu gosto de comer um docinho. Quem que não gosta, né, Mulher, cara? cara, mulher é docinho, TPM, pô, uma pizzazinha, não tem como, não Que tem da hora. como. Cara, você falou que passou por uns períodos traumáticos ali no início do MMA. Como é que foi isso, cara? Então, isso está muito relacionado com o jiu-jitsu também. Agora eu quero chegar nesse ponto do jiu-jitsu, o que ele foi, né, e está sendo na minha vida. Então, eu digo que hoje o jiu-jitsu, ele tem, assim, ele é uma segunda chance que eu dei. Legal. Isso daí é legal para todo mundo pensar. Quando você se frustra uma vez com alguma coisa, se não vale a pena dar uma segunda chance, porque às vezes você faz algo que costumava ser bom para você, mas acontece algo nesse caminho que te faz desistir. Pode ser qualquer coisa. Não estou falando só de jiu-jitsu, pode ser qualquer coisa na vida, sabe? Uma profissão, um estudo, sei lá, um hobby, e você larga de mão aquilo, mas no fundo você sabe que aquilo te fazia bem. Só Uhum. que em certo momento foi um pouco traumático. Então, dar a segunda chance para qualquer coisa na vida, eu acho que é muito, muito importante. O jiu-jitsu foi isso para mim. Então, como eu te falei, o jiu-jitsu eu comecei nossa, acredito que eu sou mais velha de jiu-jitsu que muitas faixa preta daqui, mas eu não tive a constância de Uhum. treinar tantos anos, né? Mas eu amava o jiu-jitsu.
amava o jiu-jitsu. Pra você ter uma ideia, eu sou da época das revistas, que eu ia ali na Rua 15, ia nas lojinhas de revista, todo mês eu comprava a Gracie Magazine e a Tatami. Caramba. Todo mês. Daí eu pegava ali as reportagens e tal, e tinha até um espacinho que eles faziam, tipo, a posição do mês, assim, eu arrancava aquelas folhas e colocava no fichário. Tipo, eu amava o jiu-jitsu, era uma nerd do jiu-jitsu, amava. Nossa, era delicioso pra mim. Daí acabei que tive, né, não, vou para o MMA, porque eu gostava de Muay Thai, gostava de jiu-jitsu, vamos juntar tudo e vamos para o MMA. Só que eu tive a infeliz, né, seria infeliz, oportunidade, não sei, de ir num lugar que não era um ambiente que não me fez bem, sabe? Foi um ambiente muito tóxico para mim. Cheguei, né, numa equipe a qual, né, cheguei de faixa roxa, né, já gostava muito do... Só que eu sempre treinei de pano, tá? Então, pro MMA tive que fazer essa adaptação do no-gi, que não é tão fácil, assim, pra quem gosta muito do pano, né? Sim. Daí, beleza, cheguei nessa equipe e o meu treinador chegava e falava bem assim pra mim, nossa, essa tua faixa roxa é uma mentira. Capaz. Porque você é muito ruim de jiu-jitsu. Quem que te deu isso? Porque tinha umas meninas, de fato, que eram boas. Umas brancas, umas azuis. Mas ele olhava pra mim e falava assim, você é muito ruim. Nossa, e ele fazia piada da minha faixa. E aquilo, cara, eu comecei a ficar muito mal. E de fato tinha essas meninas que elas eram bem duras, elas me quedavam bastante, mas era algo que eu não treinava. Não treinava muito a defesa de queda, não treinava muito essas defesas do MMA. Então, obviamente, eu não era boa naquilo, mas isso não tirava o fato, né, de que eu poderia ser boa em várias outras coisas. Só que eu era mais nova, né? E sabe quando você tá muito admirada com o trabalho de uma pessoa? Então ele falou tanto isso na minha cabeça que isso se tornou verdade dentro de mim. Entendi. Então eu tomei isso como verdade. Então, olha a importância de uma pessoa vir falar. A gente fala as coisas e a gente acha que, né, só fala da boca pra fora. Imagine, olha o tanto que isso atrapalhou a minha vida. A gente internaliza, né? E acaba virando uma verdade mesmo. Sim, né? E o cara, tipo, falou isso e eu acreditei, tornei isso. Não, eu sou muito ruim de jiu-jitsu. Ele falou, você não pode ir pro chão, porque você é muito ruim. Então, eu fiz essas 4 lutas de MMA, todas acreditando nisso, trocando, e Deus o livre, se eu for pro chão, tô ferrada, porque eu não tenho jiu-jitsu. E tornei isso como verdade. Então, o jiu-jitsu se tornou pra mim um ranço. Eu odiava. Do amor ao ódio. Ai, cara, foi muito. Então, eu falei, meu Deus, cara, eu odeio isso, eu odeio mesmo. E, gente, óbvio, eu não tava treinando aquilo, sabe? Isso daí é muito doentio, a gente ficar se medindo com a régua dos outros. Exato. Sabe? Tipo, em vez de eu olhar pra mim, o que eu sou boa? Tá, eu não sou boa em defesa de queda. Beleza, o que eu posso fazer pra melhorar? Não, eu sou ruim. Tipo, não existe nada que eu possa fazer que eu possa melhorar. Sou ruim. E aceitei isso. Daí fiz essas lutas, eu falei, quer saber, não é minha vibe, porque eu sofria muito em todos os treinos, né, da parte de chão, assim, então, porque eu já tinha pegado aquele ranço, eu falei, não é minha vibe, vou voltar pro kick. Então, tipo, de 2015 até 2021, não treinei nada de jiu-jitsu. Então, não treinei, nunca mais peguei num kimono. Pra nada. Então, eu só lutei kickboxing, só treinei a parte de pé, só. Então, não treinei nada. Falei, não quero saber. Daí, beleza, voltei pro MMA, só que não treinava mais pano, né? Treinava o jiu-jitsu específico pro MMA. Daí que eu entrei nessa minha equipe que eu faço parte hoje e tudo se tornou muito leve. Então, eles vieram com uma abordagem diferente, tipo, não, Jade, tá ruim assim, mas o que a gente vai melhorar? Não, defesa, defende aqui. Fiz uma vez, deu certo, legal. Outra não deu. Começou a dar. Então, sabe, foi bem legal, foi muito mais leve. E daí eu comecei a ver com outros olhos, assim, tipo, já não ficava tão, ai, não preciso cair, não posso cair, sabe? E daí, beleza, né? Voltei a treinar só específico pro MMA mesmo. Daí, mas mesmo assim, ainda tava ruim, meu chão, né? Dava pra melhorar. Por causa que eu sou uma striker. Ninguém na luta no MMA quer trocar porrada comigo. Todas as meninas vão vir o quê? Vão querer me colocar no chão e me finalizar. Ninguém quer sair na porrada comigo. Eu sou uma ex-campeã de trocação. Ninguém quer. Então, é a primeira coisa, elas vão querer me quedar. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Né? Fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Esperar vir uma aula, eu falava assim, um chip do jiu-jitsu, né? Pronto, agora você é bom de jiu-jitsu. Vou ter que colocar o kimoninho,
treinar. Vou ter que treinar aqui, que eu vou fazer agora. Daí eu lembro, eu acho que o professor Edinho nem lembra disso, mas um dia eu tava fazendo musculação aqui em São José e ele me fez um convite para vir para a Aliança. E aí eu, não, beleza, vou pensar, vou ver logo te aviso, sabe aquele momento? Vou ver logo te aviso. Daí eu cogitei, massa, lá tem a Amanda, iria, nossa, brabíssima, iria me ajudar muito nos meus camps e tal. Até cogitei, mas acabei deixando morrer um pouco. Daí fiz algumas experiências em outras equipes também, mas não me senti, foi a mesma pegada. Daí o problema também de menina, quando, por exemplo, eu, né, que era faixa roxa, chegar de faixa roxa em academias novas, às vezes as galera quer te testar, sabe? Já percebi isso. Ainda mais mulher. Cara, você chega, mulher, faixa roxa, se eu passei uma guarda de um faixa roxa, mas qualquer um, pode saber que vai vir ignorância, sabe? Então, também fui em alguns lugares que não foi muito legal. Daí, beleza, vou na Aliança. Vim aqui, pô, foi legal. Primeira aula, falei, cara, não tem nada a perder mais, tá? Mandei uma mensagem pro professor, né? Falei assim, vou fazer uma aula experimental. Já falei assim, vou pagar um mês só, porque se eu não gostar, daí foi bem diferente. Se não gostar, daí eu vou embora. Beleza? Beleza, daí fui, treinei, daí eu falei, caramba, cara, primeira coisa que me pegou, levei um pau de todo mundo, né? Achei massa. Porque as meninas, tipo, nossa, cara, as juvenil, assim, meu, nível técnico absurdo. Eu falei, caramba, diferente essa escola. E também não vi ninguém querendo me arrancar minha cabeça, mas todos treinaram muito duro. Eu falei, gostei, vou vir. Comecei a vir, e me senti super bem, cara. Nossa, super bem. Então, queria muito mandar essa mensagem, assim, pra galera que ambiente é muito importante, muito importante. Ele vai determinar como que você se comporta, muito sobre seus sentimentos, assim, a energia das pessoas que estão ao seu lado. Se você tá com pessoas negativas, você vai ser uma pessoa negativa. Se você tá com a galera alta astral, cara, é muito diferente. Então, você escolher lugares, sabe, acolhedores, é muito importante. Para dar sentido, porque não faz sentido eu vir e ficar sofrendo. Agora, vamos colocar uma pessoa, assim, que é um praticante. O cara trabalhou o dia inteiro, só quer fazer uma arte marcial ali, porque gosta e tal. Ele vai numa academia onde só tem cara babaca, querendo um arrancar a cabeça do outro, sabe? Tipo, naquela energia ruim. Por quê? Por que você trabalhou o dia inteiro? Você vai ficar. Começa a ficar ruim a parada que era boa, né? Daí. Cara, eu acho que eu não vou hoje. Não vou hoje, não faz não vai sentido mais. Nenhum. Daí você vai num lugar onde o cara olha pra você e fica zoando a tua cara que você não é bom. Pô, quantas vezes no final do treino aqui os professores me bateram e eu disse, vem aqui que eu vou te ensinar o que eu fiz em você. Pô, outra pegada, legal, sabe? Outra pegada. Então, voltando lá na questão de dar a segunda chance. Eu dei a segunda chance pro jiu-jitsu, nunca tinha pensado, assim, me imaginado fazer o que eu tô fazendo hoje, pegar meu kimoninho e vir todo o treino. Eu venho de segunda a sexta, faço o gi, no gi, e assim, nossa, amarradona, sabe? Não é antes era um sacrifício e hoje, putz, é muito massa. E eu me vejo fazendo isso até, sabe? Então não é um recado para todo mundo, sendo atleta ou não, cara, acha ter um lugar assim que você se sente bem e que faça sentido para você. Cara, muito massa, você tá num lugar, galera vibe em cima assim, e treinar, conversar, sabe? Às vezes você não tá num dia que você quer sair na porrada, mas vem aqui, troca uma ideia. Ou às vezes você tá, quero me testar hoje, vou fazer um rolinha mais difícil. E sai na porrada, dá risada depois. E é isso aí, cara. Eu falo, o jiu-jitsu, ele não é um hobby, né, cara? Não é um esporte pra fazer, tipo, um final de semana, no outro não. Realmente é um estilo de vida, né, cara? O jiu-jitsu é um estilo de vida. E eu vejo isso na minha vida, sabe? Tem me ajudado muito. Eu peguei minha faixa marrom no ano passado, vai fazer um aninho agora. Então, já são 9 anos de jiu-jitsu que eu tenho. Muita coisa pra aprender, muita coisa pra melhorar, normal. Mas como eu era lá fora, sabe? Eu vejo esse fora do tatame. Eu lembro que eu tinha alguns receios, eu tinha alguns medos, tomada de decisão rápida, eu era lento, demorava, e o jiu-jitsu ele te dá isso, sabe? Tipo, peraí, cara, tô passando sufoco, mas calma, eu vou sair daqui. Tipo, eu consigo sair daqui, eu tenho ferramenta pra sair daqui. Eu vejo até no meu trabalho. Às vezes eu tô numa situação muito difícil e, cara, eu preciso ser um monge ali dentro. Peraí, cara. Se lá no jiu-jitsu, lá no meu treino, tem uns caras de cento e poucos quilos me destruindo, me esmagando, eu tenho que ter calma. Aqui, cara, eu vou ter calma também. Eu tenho calma, tomo uma decisão assertiva. Então, cara, o jiu-jitsu, ele só trouxe benefício na minha vida, assim, sabe?
Eu queria saber, assim, desse jiu-jitsu pós-tatame, fora tatame, o que ele tem te trazido de benefícios, sabe, para sua vida, assim, além dos camps, além dos títulos dentro, mas fora do tatame. Como é que ele Saúde tem sido? mental. Saúde mental é a palavra. Eu sou diagnosticada com bipolaridade, faço tratamentos, então eu tenho bipolaridade e ansiedade, eu sou bem agitada, então por isso que eu não consigo ficar sem Não tira esse treino. café de perto. Eu, assim, tipo, é um remédio pra mim mesmo treinar. Então, o jiu-jitsu, ele tá me estabilizando muito, sabe, emocionalmente. Que nem você falou dessas tomadas de decisões, essa ansiedade, nossa, ele me tira muito. Os dias que eu percebo muito, os dias que eu não venho de noite, assim, tipo, já é uma noite mais difícil pra ser dormida, sabe? Então, e você ressignifica muitas coisas, assim, sabe? Que nem te falei, do ambiente, né? Ele vai te moldando e ele vai te fazendo escolhas, assim, tipo, beleza. Amanhã eu tenho um treino de Gil, hoje à noite. Pô, não quero fazer uma alimentação tão pesada, tão gordurenta assim, para treinar bem de noite. Então você viu que é tipo, foi Uma uma coisa puxa a decisão que outra. você fez ali para fazer uma coisa, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Uhum. E daí você treinou. Daí você vai conseguir dormir melhor, porque você comeu bem, não comeu muito pesado, fez um treininho, conversou com a galera, porque isso é muito importante também. Eu vejo na minha situação, né, de quando eu tenho, né, porque a bipolaridade a gente tem picos de mania e depressão, né? Quando eu tô um pouquinho mais triste, assim, a gente tende a se fechar um pouco mais, ficar um pouco mais reclusa, não querer conversar. E isso nossa, é horrível pro quadro de depressão. Então, quem tem depressão precisa sair de casa e precisa conversar. Nós somos humanos que precisamos de interação social, Convivência, né? convivência social, mesmo a gente não querendo às vezes. Uhum. Mesmo a gente não querendo. Então, tipo, às vezes, cara, não tô afim, sabe, de conversar com ninguém, só queria ficar deitada em posição fetal na minha cama, mas não, pego meu kimoninho, venho. Sabe quando você treinou e você já nem lembra do que aconteceu antes? Tipo, Massa. já pagou, bora, vamos pra frente, tipo, passou, sabe? Do que ficar ali remoendo. Então, cara, galera, tá no dia ruim, treina. Tá no dia bom, treina. Só vai. Massa. Cara, só vai. Eu Não tenho tem vivido muito. isso também, porque tem dias que realmente a gente Não. não quer vir, e às vezes, cara, o compromisso, né, cara, mas eu vou ir. Tipo, eu tenho esse compromisso comigo. Aham. Pelo menos três vezes na semana eu tenho que vir treinar. Então, é o mínimo, assim, que eu coloquei na minha vida pra mim, sabe? No mínimo três vezes Uhum. por semana. Então, cara, eu já fiz um compromisso comigo mesmo. Eu não tô afim, tô cansado, eu trabalho pra caramba. Cara, mas eu vou lá, é rapidinho. Eu vou lá, treino uma horinha e volto. Cara, eu volto outra pessoa. E eu duvido que se teve uma vez que você se arrependeu de ter vindo. Jamais. Você sempre se. Ai, nossa, que preguiça hoje. Gente, a gente tem várias coisas que acontecem no dia a Uhum. dia, né? Várias coisas que tem um milhão de motivos, né? Se você se render a todas elas, mas não teve uma vez, que todas as vezes, né? Várias vezes, cansada. Ai, gente, não tenho energia pra nada. Nossa senhora, mas eu vou pro jiu-jitsu. Não teve uma vez que eu não me arrependi de Massa. ver. Mesmo no dia cansado, assim, quando eu penso, nossa, hoje eu tô sem gás, assim, quero fazer uma bolinha. Daí, às vezes, quando eu não tenho gás, eu vou tentar uma técnica nova, sabe? Eu falo, Uhum. deu certo. Porque às vezes você tá mais calma, assim, não tá com uma Sim, adrenalina tanto, você às vezes consegue até ver situações que você não iria ver se tivesse muito muito acelerado. acelerado. Então, só tem benefícios, de qualquer maneira. Se você estiver cansado, não cansado, só se mexe, sabe? Tem que se Massa. mexer. E agora, assim, dando um spoiler pra galera, né? Sei que você não pode falar muito, mas, cara, essa próxima luta sua, como é que tá sendo? Internamente, os treinos, como é que tá sendo isso? Ai, tá sendo bem massa, porque não posso contar qual evento que eu vou lutar, mas eu estou indo num evento muito legal e vou fazer uma luta lá casada, né? Estou baixando de categoria para 52, vai estar sendo a pior coisa para mim, porque eu tô tendo que cortar meu docinho. Nossa. Essa daí é a pior parte, assim, Você sabe? luta de 5,7, você vai pra 5,2. E Caramba. eu peso hoje 64, então sou bastante Caraca. quilos. São bastante. Essa é a pior parte para mim, sabe? Eu amo treinar, mas fazer dieta, ai meu Deus. Enfim, daí essa luta tá sendo bem legal, tô treinando muito, muito mesmo. Tô muito, muito leve, sabendo que eu posso colocar para baixo em qualquer momento, posso ser derrubada, que não serei derrubada, porque estou muito boa em defesa de quedas. Que massa. Mas, nossa, tô super confiante, cara, super confiante. E também os agentes estão com muita dificuldade de fechar a luta pra mim, porque a galera já sabia que eu era uma striker, então ninguém queria, daí tinha a possibilidade de colocar pra baixo, agora que vem que eu sou Agora que você marrom tá de jiu-jitsu. bem no Putz, jiu-jitsu.
os caras só falam, ó, caiu a luta, caiu a luta, caiu a luta. Eu falei, gente, preciso lutar, bora, A galera tá bora. correndo, Tá cara. correndo, tá correndo. Então Que tá, massa, cara. tá repercutindo, que eu tô sinistra. Que legal. Tá bem massa. Então, daí vai ser, eu tenho 1 mês e meio, mais ou menos, pra me preparar. Que nem eu falei pra você, que é a pior parte. Lutar é Uhum. gostoso, gente. Lutar, a pior parte é se preparar e bater o peso. Depois lutar, nossa, vou estar ali, ó, bem nutrida, bem gostosa, e só sair na Mas daí porrada. quando você bate o peso, você tem quantos dias? Você tem um dia. Um Um dia dia, que você come bem 24 daí. horas. Aham. Tem que fazer bem certinho, porque como a desidratação é bem forte, né? Então, na reidratação, eu preciso tomar cuidado com a velocidade que eu vou ingerir a água, o que eu vou ingerir, as comidas, para não passar mal, porque foram meses de restrição, né? Uhum. Então, eu não posso pegar e meter uma pizza no Sim. organismo vai falar, ué, o que Que é tá isso? acontecendo aqui? Entendeu? Então, esses são os cuidados, assim, bem E tipo, nessas 24 horas você ganha quanto peso, assim, mais ou menos? quase tudo. Caramba, mano. Quase, na verdade, não quase tudo. Ó, estamos chutando, né, que eu estou com 64, eu provavelmente vou baixar para uns 60, dos 60 para uns 55 em gordura mesmo, Uhum. assim. Daí das 55 até o 52 é desidratação. Uhum. A gente faz uma hiperidratação, depois desidrata, sauna, tudo certinho, bate o peso e depois recupera. Acredito que eu vá lutar com 60, 61. Caramba. Por isso que é difícil lutar na 5-7, que nos dias da luta as meninas estão muito grandes, Entendi. gente. Eu só ganho porque eu sou maluca mesmo e aguento a porrada, porque e tenho muita vontade de vencer, porque é difícil. Que da hora. Difícil. Jade, acho que, pô, que história sinistra, hein, cara, de superação, de essa... Nunca tinha pensado nisso, cara. Na segunda chance, sabe? Uhum. E realmente, sim, eu tive que dar algumas chances pro jiu-jitsu. Algumas vezes eu parei na faixa azul, acho que uns 5 meses, mais ou menos, 6 meses. Acabei machucando o joelho, mas não tava doendo tanto assim. Fiz uma ressonância, tava meio lesionadinho, mas daí dei uma segurada. Daí recebi uma promoção no trabalho na época, daí já dei uma abandonada. Mas eu senti muita falta. E eu dei essa segunda chance, falei, cara, eu preciso voltar a treinar. Tava me sentindo um bobão, sabe? Cara, não faço mais nada. Beleza, voltei a treinar. Na faixa roxa eu parei também. Parei quase um ano. E também trabalho, família, meu segundo filho estava vindo, então bagunçou bastante assim a agenda, finanças e tal, dei uma segurada. Mas quando ele nasceu, eu falei, cara, eu preciso voltar. O que que se espiavam? Eu tenho 2 filhos, um de 9 e agora o outro de 2, 2,5. Então quando ele nasceu, eu falei, cara, o que que se espiavam ver em mim? Um pai que ficou no sofá, só trabalhou, engordou e... cara, meu pai é faixa preta, mano. Chegou na faixa preta, meu pai treina, me ensina a treinar. Eu queria isso pra mim, sabe? Então, é algo que eu busquei. E eu acho que também, tipo, você precisa cuidar de você, você precisa estar bem para cuidar dos teus filhos. Exato. E mesma coisa a mulherada, assim, o cara, incentivo muito a mulherada que traz os filhos treinar o jiu-jitsu, fica e treina o jiu-jitsu também. Porque você tá fazendo algo para você. Porque eu não acho legal quando a pessoa se esquece, você acaba adoecendo. E como que você vai cuidar do quem você ama se você estiver doente? Então, fazer um negócio que nem você falou, né? Ver, tipo, quão gratificante será para você ver os seus filhos se inspirando em você. Você está cuidando de você, Exato. entendeu? Daí, então, você vai conseguir ter muito mais força para dar amor para seus filhos, para criar seus filhos. Isso. Muito mais massa. E eu queria exatamente esse recado. Cara, pra galera que tá namorando o jiu-jitsu, tá olhando, mas não vem, tá... Dá um recado pra essa galera, ou até mesmo pros iniciantes, que tem uma galera que vem, faixa branca ali, vontade de treinar, às vezes pega azul, começa a dar umas recuadas, para, que a maior taxa de pessoas que desistem do jiu-jitsu tá na faixa azul. Então, cara, um recado pra essa galera, o que você poderia dar, assim? Cara, eu acho que o recado, eu tô batendo muito essa tecla do ambiente, então tá num lugar onde você se sinta bem, porque também consigo ver o lado dessas pessoas que pararam, às vezes estavam em lugares, a maioria das faixas azul, a pressão da faixa azul chegou meio forte, às vezes se decepcionou, sabe? Tipo, na branca parecia mais fácil, daí chegou na azul, começou, sei lá, a ser mais difícil. Então, tentar persistir mais, né? Se sentir num lugar seguro e trabalhar isso, mas no seu tempo, sabe? Não achar que tá atrasado. Peguei azul agora, tô tomando uma massa, parece que não mereço, porque eu já quantas vezes eu já tive esse sentimento de não merecer a faixa. E até quando peguei a marrom, veio isso e eu já cortei na raiz. Falei, cara, eu não sou uma faixa marrom. Eu falei assim, meu Deus, cara, por que eu tô pensando isso? É só eu me tornar uma, sabe? Tipo, não coloque isso, é só eu treinar e me tornar uma boa faixa marrom. Então, acho que na faixa azul acontece isso. Então, cara, vai no seu tempo, você não tem nada para provar para ninguém. Se você não for competidor, obviamente, né?
Se for competidor, vai ser um pouquinho mais puxado mesmo. Mas quem não é competidor, gente, nossa, só treina. Só vai e treina, uma hora a técnica vem e não vai. Tem pessoas que, né, demoram um pouco mais para aprender, tem outras que aprendem com mais facilidade, mas vai no tempo de cada um e não precisa. A gente tem essa mania de fazer tudo na pressa, ter É, resultado tudo tudo pra imediato. ontem, né, cara? É Tudo uma geração muito imediato. acelerada, né, cara? Nossa, gente, vai demorar. Fazer o quê? Mas curto o processo. Não adianta, você quer ficar bom pra quê? Na faixa preta, eu quando ganhar a faixa preta, tenho certeza que vai ser o começo, né? Você também, cara. Sim, Quando começar a faixa exatamente. preta, aí que a gente vai É, começar. eu penso muito nisso. Eu falo, cara, eu quero pegar minha faixa preta, mas eu sei que vai ser o início de tudo, Vai sabe? começar e vai ser pressa pra quê? E Acho que daí é vai pro resto ser. da vida, E acho cara. que até vai ser pai, assim, se ficar tipo tão bom. Você vai. Cheguei. Tá, e aí? Você já teve essa sensação de, tipo, ai, eu quero muito aquele famosa frase, né? O tédio, porque é a ânsia de ter e o O tédio de TED de possuir. possuir. Nossa, eu quero muito, muito, muito faixa marrom e tal. Daí chegou lá, tá, e agora? Não, cara, vamos curtir o Uhum. processo. E agora? Agora eu vou construir ela. Vou treinar, vou levar a massa de juvenil com 5 pulmão. Vou, vou Nem falha, bater, meu. Vem no treino das 3h30, hein? Meu Deus. vou bater, um dia eu vou apanhar. Vai ser assim, cara. É a vida, cara. Vai ser assim. Pô, que bacana. Jade, muito obrigado, cara. Foi uma honra, um prazer poder te ouvir tua história. Que você possa continuar inspirando mulheres e inspirando a gente no mundo do jiu-jitsu, da luta. Pô, foi muito bacana essa visão sua da segunda chance. Realmente a gente acaba, às vezes, não tendo uma boa experiência ou não vendo uma possibilidade boa de início e acaba cancelando aquilo, não dando a segunda chance. Acho bacana ter essa visão. Cara, obrigado pelos ensinamentos. Que Deus abençoe você nas suas próximas Amém. lutas. Que venha muita vitória, muito sucesso na sua vida aí. E tamo junto, Amém para cara. todos Foi nós. uma honra Obrigada aí. pelo convite. Falei, falei, falei. Tomara que o pessoal tenha entendido um pouco da minha história aí. E, galera, só treina, vamos curtir a vida. E a vida é muito boa para você ficar lá se remoendo. Sabe o maior medo? Chegar assim com mais idade e falar: Nossa, eu tive saúde, tinha tudo e não tentei, sabe? Podia ter tentado e Podia não ter fiz, né? tentado. Gente, imagine viver com isso. Não. E também não importa a idade, também quando Uhum. você chegar, mas vai começar jiu-jitsu com 60 anos, 70, vai, começa jiu-jitsu. Massa. Massa Valeu, mesmo. Pô, obrigado, Jade. valeu. Deus abençoe. Amém. Foi uma honra. Tamo junto. Os. Valeu, Opa. galera. Os.